Minha sogra me enviou chocolates envenenados no meu aniversário, mas quando falei que meu marido comeu todos, ela entrou em pânico e revelou. Quando menti para minha sogra que meu marido tinha comido todos os chocolates que ela me enviou de aniversário, nunca imaginei que sua reação desesperada revelaria 15 anos de tentativas de homicídio. A voz dela tremeu do outro lado da linha, e foi aí que minha vida virou de cabeça para baixo. Meu nome é Carolina, e na época dessa história eu tinha 38 anos. Era casada com Ricardo há 16 anos. Um relacionamento que começou na faculdade e se transformou numa vida aparentemente perfeita. Tínhamos uma filha de 12 anos, a Isabela, e morávamos numa casa aconchegante no interior de Minas Gerais. Ricardo era engenheiro numa empresa de mineração e eu trabalhava como professora no ensino fundamental. Dona Alzira, minha sogra, sempre foi uma figura complicada na nossa família. Desde o primeiro dia que a conheci, senti que havia algo estranho nela. Era daquelas pessoas que sorria demais, falava docemente demais, mas seus olhos nunca acompanhavam o sorriso. Ela morava sozinha numa casa grande a 2 quadras da nossa, depois que meu sogro morreu há 8 anos. Ricardo era filho único, então toda a atenção dela se voltava para ele e, consequentemente, para mim. Nos primeiros anos de casamento, tentei me aproximar dela. Levava Isabela para visitar a vovó, ajudava com as compras do supermercado, participava dos almoços de domingo religiosamente. Mas sempre havia um comentário ácido disfarçado de carinho, uma crítica envolvida em preocupação maternal. Carolina, você está um pouco pálida? Será que não está doente? Ou, nossa, que pena que a Isabela puxou mais o lado da sua família, né? Pequenas coisas que, isoladas, pareciam bobagem, mas que juntas formavam um padrão. Com o tempo, comecei a perceber outros detalhes estranhos. Toda vez que eu ficava doente depois de comer na casa dela, ela demonstrava uma preocupação exagerada, quase teatral. Ai, minha filha, você precisa se cuidar mais. Vou te fazer um chá especial que minha mãe fazia. E lá vinha ela com suas poções caseiras que, segundo ela, curavam tudo. Eu sempre bebia por educação, mas notava que sempre me sentia pior depois. Ricardo nunca levou minhas preocupações a sério. Carol, minha mãe te adora. Ela só quer te ajudar. Ele via bondade onde eu via manipulação, via cuidado onde eu sentia ameaça. Para ele, eu estava sendo paranoica, cienta demais. Depois de alguns anos tentando convencê-lo, desisti e decidi apenas manter distância respeitosa da sogra. A situação dos chocolates começou numa quinta-feira, véspera do meu aniversário. Eu estava correndo atrás dos últimos preparativos para a festa simples que faríamos no fim de semana, quando o entregador tocou a campainha. Era uma caixa elegante, refrigerada, com meu nome escrito em caligrafia caprichada. Dentro, havia uma seleção de chocolates gourmet belíssimos, cada um numa forminha dourada, acompanhados de um cartão. Para minha querida nora, no seu dia especial. Com carinho, Alzira. Achei o gesto estranho. Não era o tipo de presente que ela costumava dar. Normalmente, ganhava dela um conjunto de panos de prato ou algum produto de limpeza especial que ela havia descoberto. Chocolates caros e sofisticados? Definitivamente não era o estilo dela. Mas pensei que talvez estivesse tentando se aproximar de mim de uma forma diferente. Guardei a caixa na geladeira e nem cheguei a experimentar nenhum chocolate naquela noite. Estava cansada demais com os preparativos da festa e, para ser honesta, sempre ficava meio desconfiada com comida que vinha da casa da Alzira. No dia seguinte, meu aniversário, passou corrido entre trabalho e os últimos ajustes para a festa. Os chocolates continuaram intocados na geladeira. Durante o dia, recebi várias ligações de parabéns, flores dos colegas de trabalho, mensagens carinhosas. Estava me sentindo amada e feliz. À tarde, quando chegou em casa, Ricardo perguntou pelos chocolates. Minha mãe ligou mais cedo perguntando se você já tinha provado os chocolates que ela mandou. Eu mostrei a caixa para ele, ainda lacrada na geladeira. Ele pegou um e comeu na hora. Nossa, que delícia! Estes são caríssimos, Carol. Minha mãe realmente se esforçou. E continuou comendo mais alguns enquanto conversávamos sobre a festa. Naquela noite, Ricardo passou muito mal. Começou com dor de estômago, depois veio náusea, vômito e uma diarreia terrível. Pensei que fosse algo que ele tinha comido no almoço de trabalho. Cuidei dele a noite inteira, dando remédio, fazendo chá, preocupada. Ele melhorou só na manhã seguinte, mas ficou fraco o dia todo. Foi no sábado de manhã, um dia depois do meu aniversário, que Alzira ligou. Sua voz estava estranhamente ansiosa quando perguntou: Carolina, querida, como estavam os chocolates que eu mandei? Você gostou? Sem pensar muito, e ainda um pouco irritada porque Ricardo tinha passado mal, respondi: Ah, dona Alzira, obrigada pelo carinho. Eu nem cheguei a provar, na verdade. O Ricardo comeu todos ontem à tarde. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Durou tanto tempo que cheguei a pensar que a ligação tinha caído. Então, ouvi a voz dela, completamente diferente, trêmula e desesperada. O quê? Você está falando sério? O Ricardo, ele comeu todos os chocolates? A mudança no tom dela me arrepiou. Não era mais aquela voz docemente falsa que eu conhecia há anos. Era pânico puro. Dona Alzira, a senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Ele está bem? Como ele está se sentindo hoje? A urgência na voz dela me fez gelar o sangue. Foi naquele momento que uma suspeita terrível começou a tomar forma na minha mente. A voz desesperada da Alzira. A urgência em saber como Ricardo estava. O fato de ele ter passado mal logo depois de comer os chocolates. Não podia ser coincidência. Dona Alzira, por que a senhora está perguntando sobre como o Ricardo está? Aconteceu alguma coisa com os chocolates? Tentei manter a voz calma, mas meu coração estava disparado. Não, querida. É que eram chocolates especiais, importados. Às vezes podem fazer mal para quem não está acostumado. A desculpa veio atropelada, pouco convincente. Mas ele está bem, não é? Não sentiu nada estranho? Na verdade, ele passou a noite toda vomitando e com dor de estômago. E decidi testar minha suspeita. Foi horrível, dona Alzira. Ele quase desmaiou de fraqueza. O som que veio do outro lado da linha foi algo entre um gemido e um soluço abafado. Meu Deus, meu Deus. Ela murmurava baixinho, como se estivesse falando sozinha. Dona Alzira? A senhora ainda está aí? Eu preciso desligar agora, Carolina. Depois conversamos. E a ligação caiu. Fiquei parada na cozinha, olhando para o telefone na mão, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A reação dela não era normal. Não era a reação de uma sogra preocupada porque o filho tinha passado mal. Era a reação de alguém que sabia exatamente por que ele havia passado mal.
namorado da minha filha não saía de dentro da nossa casa. Nossa, faltava pouco o menino trazer as trouxas dele e morar lá com a gente. E eu sempre reclamando, falando, amor, esse menino fica muito aqui. Ele era muito bonzinho, eu me dava muito bem com ele. Eu era uma pessoa muito amorosa, então me dava bem com ambos. Só que eu não gostava dele estar de segunda a domingo na minha casa. E meu marido falando que não, que eu tinha que parar de implicar com isso, que era por isso que a Camila era afastada de mim, que eu implicava com tudo, que o menino era namorado dela, que era melhor ele namorar dentro de casa com ela do que fora, que não sei o quê. Só que eu reparei que ela era um pouco afastada desse namorado. Ela não era carinhosa com ele, sabe? E eu sempre tentei conversar com ela sobre isso. E ela não falava nada, só falava que não, era o jeito dela, que cada um tinha o seu jeito e que eu tinha que respeitar o jeito dela. Só que aí eles viraram um trio, sabe? Era como passou a tipo, eu não existi dentro daquela casa pros três. O menino tava sempre lá, e estava sempre os três juntos, eles saíam juntos, jogavam videogame juntos, viam filme juntos, e eu tava sempre de canto, sempre no meu quarto. Toda vez que eu tentava me aproximar, tentava fazer alguma coisa, ele sempre dava um jeito de me excluir, levantava, falava que eu não ia gostar do passeio, ou ia sem me avisar. Às vezes eu tava indo tomar banho pra ir junto, eles saíam correndo e me deixavam, então assim, era uma coisa surreal. E aquilo me fez começar a dar uma suspeitada do que tava acontecendo ali. Só que eu imaginei de tudo. Eu realmente imaginei de tudo. Menos que fosse isso. A minha mãe, ela morava em outro estado. E aí, um belo dia, minha mãe passou mal e me ligou. Falou, filha, eu já liguei pra sua irmã não pode vir. Tem como você vir, eu vou ter que fazer uma operação e não sei o que, eu vou ficar mal, eu preciso de alguém cuidando de mim. E era minha mãe, né? Obviamente, que eu pedi uma licença no trabalho, consegui. Conversei com meu marido, conversei com a minha filha, eles super me apoiaram, eu ia, tava doido que eu fosse. E eu fui cuidar de mamãe e fiquei lá 3 semanas. Eu tinha comprado uma passagem pra poder voltar um dia antes do que eu falei pra eles. Eu falei que ia voltar no dia seguinte, mas na verdade eu ia voltar num dia antes. Não sei porquê, Deus é com corno, tocou no meu coração, mandou eu fazer isso e eu fiz. Um dia antes, peguei o avião e vim embora. Quando eu cheguei em casa, Minha amiga esqueceu de desligar o telefone em um momento que ela estava numa ligação comigo. E foi aí que eu descobri o tipo de pessoa que ela realmente era. Essa minha amiga, ela era minha amiga assim de infância. Mas para vocês entenderem melhor, eu cresci junto com ela, nós duas. E quando nós estávamos no ensino médio, a gente conheceu uma outra pessoa e nós viramos um trio de amigas. Mas essa em específico eu já conheci ela desde quando era criança, assim. E desde que a outra entrou, que nós viramos um trio, a gente foi fazendo tudo juntas. E mesmo depois de adultas, aonde cada uma entrou pra uma faculdade diferente, a gente continuou mantendo amizade, continuou mantendo contato, continuou, sabe, naquela amizade super forte? Pois bem, na faculdade eu conheci o meu namorado. Comecei a me relacionar com ele, era um cara, assim, super bacana, me tratava muito bem. E ele tinha um ponto positivo, digamos assim, que ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, com muita frequência, ele me levava para restaurantes caros, ele me dava presentes muito bons, ele fazia questão de me dar dinheiro, mesmo às vezes eu não querendo aceitar, mas ele fazia questão de me dar. Então, assim, ele era o cara perfeito. Além de, claro, ter esse detalhe, ele também era muito bonito, era muito inteligente, era muito educado. Então, realmente era o cara que você podia olhar e falar, nossa, que cara perfeito. Ok. Nisso, obviamente, eu apresentei ele pra minha família, apresentei pras minhas amigas, e eles se davam todo mundo muito bem. Até que esse meu namorado, ele começou a implicar com essa minha amiga, a mais antiga. E eu não entendia por quê. Ele falava que ele não gostava do jeito dela, que ele achava que ela não era uma boa amizade pra mim. Só que o que acontece? Eu já conhecia ela há muitos anos, então eu comecei a pensar na minha cabeça que ele é aquele tipo de cara que fica implicando com as amizades, que fica implicando pra fazer você se afastar. Era o que eu pensava, então eu defendia muito ela. E eu sempre falava pra ele, olha, eu não quero que você fique falando da minha amiga,